Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos três aspectos. O primeiro dele, Deus chamou pessoas no passado. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo. Então, ele chamou. Né? Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Tá? Foi a declaração de Cristo, então isso por intermédio da eleição. O Cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos. Então, as riquezas, primeiro, né? Isto é chamar, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. No terceiro subtópico do primeiro tópico, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1:12. Aqui é onde está a polêmica na interpretação que eu falei no início, né, do tópico, em relação aos teólogos. Eles, uns referem que a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já outros entendem que é o que Deus recebeu, ou seja, que eu não concordo, né? O que Deus recebeu. Refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Vamos agora para o segundo tópico, que nos trata sobre excelente grandeza e força no poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, no primeiro subtópico, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 19. E essa oração, né, o apóstolo Paulo, ele fez não somente nesta oportunidade, né, mas em várias outras oportunidades, né, tanto na carta dos Efésios como em outras cartas, né, a fim de poder compreender com todos os santos qual seja a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, né, do amor de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre estava naquela luta de penetrar nos arcanos divinos, ou seja, nos mais profundos poderes, conhecimentos divinos, né? E em outras ocasiões, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele disse, ó profundidade das riquezas, quão insondável, né? E quão profundo é o teu amor. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre fez menção na grandiosidade, né, do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, uperbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário, né, sinistro, né? Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Já a expressão seguinte, megetos, refere-se à grandeza, objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus que a todo sobrepuja,
Mateus 26, versículo 64. O termo dunamis, ou dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, ou seja, uma força extraordinária, uma força que está além das nossas. Atos capítulo 8, versículo 13. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo de número 4. Então, essa palavra dunamis ou dunamis, ela refere-se ao poder miraculoso de Deus, a um poder excelente. Né? Essa palavra dunamis, ela refere-se à dinâmica, né? A palavra dinâmica que estudamos. Há uns que dizem que daí vem a origem da palavra dinamite. Já outros teólogos discordam disso, né? Até porque, usando o sentido da palavra, porém, o que importa que o significado da palavra dunamis está falando de um poder sobrenatural. Né? O poder que veio sobre os santos que estavam reunidos todos em um mesmo lugar, como nos relata o médico amado no livro de Atos, no capítulo 2. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e começaram a falar em outras línguas repartidas como que de fogo. E aquele poder dunamis fez com que o apóstolo Pedro, acabrunhado, amedrontado, né, negou Jesus pelo medo de morrer. Os discípulos que estavam seguindo Jesus à distância, no momento em que ele foi preso, agora estava agora com o poder dunamis, haviam sido revestidos com o poder do alto, haviam sido batizados com o Espírito Santo. E agora o Pedro, intrépido, né, se abre a porta e começou a pregar na ousadia do Espírito Santo. Né? Varões galileus e todos que estáis em Jerusalém, esses homens não estão aqui embriagados, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas o que está se cumprindo aqui é o que o profeta Joel profetizou, etc, etc, etc. Então, Cristo é levado à direita de Deus, segundo o subtópico terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Tá? Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos. Está no versículo 20. Né? E está bem descrito lá em Tessalonicenses. Né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, exaltando, né, mostrando neste ponto a exaltação de Cristo como as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro para depois ressuscitar os salvos. E o apóstolo Paulo ainda, falando sobre isso, diz: ora, se esperarmos no Senhor somente neste mundo, somos os mais miseráveis diante de todos os homens. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele também nos ressuscitará juntamente com ele. No segundo subtópico, Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. E o que o apóstolo Paulo nos revela, né,
nos relata em Efésios, foi testemunhado por o diácono quando estava sendo apedrejado Estevão. Ele viu Jesus à direita de Deus Pai. O que quer dizer à direita? A direita tem um significado importantíssimo, porque é o local aonde o primeiro-ministro assenta-se, né? O primeiro-ministro, chefe de governo, o rei, o imperador, né? O presidente, o poder do executivo, de acordo que seja o tipo de político, de parlamentarismo, o chefe de Estado assentado no trono, né? O rei assentado no trono, o primeiro-ministro, o rei é chefe de Estado e o primeiro-ministro chefe de governo. Então ele assenta à direita. Então o Senhor Jesus estava assentado à direita de Deus Pai. Então Paulo reforça o poder de Deus quando dá elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Versículo 20 do primeiro capítulo aos Efésios. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, que está registrado no Salmo 110 e no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade. Terceiro subtópico, Cristo é exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia. Versículo 21 do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Então, Cristo exaltado sobremaneira. Ou seja, a obra da cruz, a obra do Calvário, a redenção, né, elevou a Cristo a uma posição de sobreexcelência, com direito, com poder e com capacidade para gerir, para executar. Né? Na abertura do quinto selo, né, João viu o livro selado com 7 selos e foi-lhe perguntado quem é digno de abrir o livro e de desatar seus 7 selos. Então João olhou no céu, olhou na terra, debaixo da terra, não viu ninguém digno e nem merecedor. Mas um dos anciãos lhe disse, não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Por que ele é digno? Porque ele foi exaltado sobremaneira, como o apóstolo Paulo nos revela no versículo 21 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, neste subtópico, o que Paulo nos relata em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Assim sendo a ressurreição de Jesus, é a garantia de que seremos ressuscitados. Então, como Jesus ressuscitou, da mesma forma que ele ressuscitou, ele nos ressuscitará. Essa é a esperança da igreja. Tá? Qual é a nossa esperança? É que esses políticos nojentos, né, resolvam o problema. Qual é a nossa esperança? É em sistemas de governo? A nossa esperança está em democracia? A nossa esperança está em monarquia? A nossa esperança está em socialismo, em comunismo? Não. A nossa esperança está em Cristo, que muito em breve, e os sinais mostram que está mais breve do que esperamos, que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus.